Ferrari 488 pista. Você já se perguntou como é que é olhar de perto um carro desses? Pois é isso que a gente vai mostrar hoje para vocês aqui no APC. Não precisa ir no salão do automóvel não precisa procurar na internet, muito mais não. Hoje vocês vão conhecer em primeira pessoa, basicamente, esse monstrão da Ferrari. This is the future. Na grande escala dos produtos Ferrari, nós temos dois grandes powertrains. Os carros com a motorização V8 e os carros com a motorização V12. Sim, vocês estão sentindo saudades do William nessa hora, mas infelizmente ele não pôde estar aqui conosco, então vamos aos detalhes. Dentro do produto de entrada da marca, o mais conhecido são as Ferraris com motor V8 central. A partir da 488 GTB, a Ferrari assumiu um novo caminho, sobrealimentar os seus V8s. Então, muitos chocaram-se com a situação, porque não há como negar que os motores sobrealimentados por turbinas não roncam com a mesma sonoridade que os então aspirados. Nos V8s de motor central, a gente tem os produtos que são reservados para aplicações de uso mais de track day, de gentleman drive. Carros que saem da concessionária e que estão prontos para serem surrados, como se não houvesse amanhã, nos autódromos pelo mundo. Essa escola começa lá desde a 348 Challenge, 355 Challenge, mas tornam-se produtos de rua, efetivamente vendidos em showroom para as grandes massas a partir da Challenge Stradale. Chegamos na geração da F430 e temos a Scuderia. Na 458 temos a Speciale e até mesmo a Speciale aperta. E chegamos à 488. A 488 devia a sua versão semipista e eis que temos na nossa frente a 488, por falta de nome melhor, designada como pista, ou autódromo, do italiano. Para você que assiste, talvez você achasse que a 488 pista é simplesmente uma 488 GTB, um pouquinho futucado, com um pouquinho mais de pressão ali no software, na turbina, mas as coisas são muito diferentes. Aonde a coisa importa mesmo, que é ali no coração da coisa, esse carro tem diferenças hiper relevantes em relação à 488 GTB. A melhor maneira da gente mostrar isso para vocês é eu me situar ao lado deste motor. Em clássica moda Ferrari, apesar disso aqui ser vidro, acho que vocês merecem ver em primeira pessoa final, né? Esse carro aqui, que vocês estão vendo, nós estávamos na primeira Eurotrip do APC quando ela estava sendo mostrada para todos nós. A gente teve a chance de ver em primeira mão o lançamento mundial da pista. Mas como é que a coisa muda em relação a uma 488 GTB? Primeira coisa é que o motor, esse 3.9, ele não é derivado essencialmente daquilo que a gente vê na GTB, e sim algo que vem da versão de corrida da 488. Então, quais são as principais mudanças que a gente tem aqui? Primeiro, virabrequim e comando de válvulas feito em alumínio forjado. Por quê? Qual que é a grande história? Diminuir a inércia rotativa dentro do motor, torná-lo mais leve, mais tranquilo de ficar em altos giros, né? Outras coisas muitíssimo interessantes. A Ferrari retrabalhou pra caramba a parte da admissão, né? Por onde que vem o ar, colocando tudo isso aí numa posição de ainda mais vanguarda, ainda mais alta, justamente para ter um fluxo de ar mais frio e maior. Bielas, ali no coração das coisas. Esse carro tem bielas de titânio, coisas que até então eram usualmente reservadas para carros aspirados giradores, mas que hoje a tecnologia chegou a um ponto que você pode ter uma biela dessa, extremamente leve de titânio, rodando com a pressão, com a compressão que o motor turbinado exige.
Resultado da obra de arte do ponto de vista de performance. 488 GTB, o modelo que baseia esse carro, 670 cavalos. Esse carro, 720 cavalos. Torque, 78 quilos de torque. Mas, como todo bom produto semipista, as coisas não se resumem a simplesmente aumentar a potência e o torque, tornar o motor mais eficiente, com menos inércia e com menos atrito interno. Ele precisa passar por uma dieta. E todas essas mudanças feitas na própria coração da coisa já contribuem bastante. Mas, entre outras coisas, você tem aplicações ainda mais intensas de fibra de carbono, o próprio volante de motor desse carro é ainda mais aliviado. Resultado total da obra é uma dieta de 90 quilos em cima da 488 GTB. O resultado, 1.385 quilos na medida padrão, que é o famoso curb weight, que pressupõe fluidos, pressupõe algumas coisas que dão um padrão. Coisa que os italianos, usualmente, por exemplo, a Lamborghini nunca divulga o curb weight dos carros dela. Mas vamos caminhar um pouquinho, porque um dos trabalhos mais intrigantes feitos na 488 pista está na parte aerodinâmica. Se vocês lembram do vídeo que a gente fez lá na Speed Cream falando da Testarossa, a gente toca num ponto muito claro. A Ferrari nunca foi uma montadora que utilizou aerofólios, que utilizou apêndices aerodinâmicos muito agressivos, né? Na realidade, a lógica da montadora está em trabalhar questões como o efeito solo, como uma aerodinâmica muito inteligente que seja completamente integrada à carroceria desse carro, certo? A coisa principal, a grande inovação da pista, nesse ponto da aerodinâmica, está aqui na frente dela. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. À época, o famoso duto em formato S, ou o S-Duct, que basicamente pressupõe que você tem um fluxo aerodinâmico muito interessante para o carro. Como se você pensasse numa asa de avião. Você tem toda a questão do efeito solo, é por isso que esses carros embaixo são completamente lisos, não é só uma questão de proteção. É justamente você assegurar que não exista nenhum tipo de acidente, e acidente eu digo assim, de percurso para o fluxo do ar embaixo do carro. Então é completamente liso. Só que, onde outras montadoras colocariam questões de aerodinâmica ativa aqui, ou os famosos canaries ali de cada lado, na pista a gente tem essa tecnologia, que se vocês podem ver, minha mão consegue se encontrar aqui. Resumindo, isso aqui é vazado, ou seja, o fluxo de ar ele passa por aqui, ele percorre o topo do capô e tem uma pressão aerodinâmica muito bacana. Outra coisa muito legal é toda a reutilização de fluxo de ar na lateral do carro, diferente da 488 GTB. Tá? Se vocês perceberem, aqui está a questão da admissão que eu comentei para vocês. Hoje, essa nova característica de admissão da 488 pista permite que as temperaturas sejam em média 25 graus mais frias na admissão de ar. E isso que permite, inclusive, que essas turbinas trabalhem com maior pressão e que rendam justamente 50 cavalos em cima da 488 GTB. Todavia, se a gente olhar aqui a genialidade da Ferrari, ela entra por aqui, o ar, o fluxo de ar é otimizado e você tem toda essa parte aerodinâmica aqui. Então, na realidade, quando você pensa em fluxo, em otimização de fluxo aerodinâmico, esse carro não precisa de aerofólios para manter uma downforce muito interessante. Se não me engano, esse carro ele consegue manter em linha reta, devido aos artefatos da aerodinâmica ativa, exatamente o mesmo coeficiente aerodinâmico da 488 GTB, ou seja, apesar de ser um carro semipista, ela não enfrenta em momentos de reta mais arrasto aerodinâmico, porém, quando necessário, ela consegue ter cerca de 20% a mais de downforce em relação a 488 GTB. Mas você assiste a PC porque você quer saber todas as informações relativas a esse famoso universo automotivo. Nessa tela vocês podem ver quanto custaria a cobertura de seguro por uma 488 pista, ano 2019, feita pelos nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros, a corretora mais especializada em carros premium do Brasil. Vamos lá para dentro do carro para mostrar um pouco para vocês como é que é estar no habitáculo de uma 488 pista. Clássica moda hoje em dia, todas as montadoras com maçanetas integradas, a Ferrari ainda mantém algo bem visível, distinto e característico. Se vocês lembram da Testarossa, da 355, que eram coisas escondidas, aqui até que é uma solução meio simples. Como é que você entra num carro desse? Isso é uma coisa muito intrigante, porque é um carro baixo e, como vocês podem ver, é um dos bancos mais compridos que eu já vi.
especialmente porque ele tenta emular muito a posição de direção de um carro de corrida mesmo. Então, como de praxe, o jeito mais legal é você vem de lado, sentou, acomodou-se, puxou as perninhas para dentro com o maior cuidado para não sujar esse interior maravilhoso. Bons tempos de antigamente que as Ferrari semipistas, elas eram carros extremamente rústicos e espartanos. Então aqui a gente tem, né, no lugar de couro, de materiais mais pesados, a gente tem fibra de carbono nas soleiras. Aqui na questão do hub, né, que é onde a gente senta na cabine, você tem aplicações massivas de fibra de carbono, painel de porta. Em clássica moda a gente tem um fechinho, mas a maçaneta para abrir é um botão integrado em fibra de carbono, volante em fibra de carbono, console central em fibra de carbono. Os bancos semiconchas e o material de revestimento obviamente não poderia ser outro que não Alcantara, certo? Mas quando a gente fala de Ferrari, o aspecto mais especial, a meu ver, está no senso de ocasião e obviamente naquela primeira ignição. Que ela vai ser boa de dirigir, que vai ser visceral de andar, ninguém duvida. Mas a gente quer saber o momento da partida, certo? Clássica moda Ferrari, pisamos no freio, a chave, essa coisa maravilhosa, como vocês podem ver, não tem muita coisa para contar, chave de presença, primeiro contato, como em toda Ferrari, ela vai fazer uma checagem geral de todos os sistemas, vai fazer esse apito sonoro insuportável, e a gente espera um pouquinho até que as luzes todas efetivamente se apaguem. Isso é uma coisa, um detalhe que poucas pessoas se recordam quando o assunto é Ferrari, mas o ideal é você realmente dar tempo para que o carro leia, se comunique com todos os módulos, certo? O tempo chegou. E a sua 488 pista está ligada. Antigamente, limitadores, os famosos soft limiters. É isso que acabou de acontecer. Um dos momentos de maior desgaste num carro desse padrão, do motor, de um automóvel, é justamente nos momentos frios, né? Quando o motor está frio é quando ele mais polui e quando ele mais se desgasta. Então hoje, por questões até mesmo de norma, de regulamentação, você não tem mais aquelas possibilidades de você entrar num carro desse e ficar dando no corte de giro. Aliás, isso é coisa de cretino. Quem faz isso com um carro frio não merece ter o carro que tem. Mas, todavia, por questões de emissão de poluentes, de poluição sonora, hoje, infelizmente, a gente não tem mais assim. Mesmo que o motor tivesse quente, vocês veriam que parado, estacionado, o carro não passa de 2.500, 3.000 giros. Né? Mas é uma cabine muito simples de você interagir, não há uma mudança assim. Todo mundo sabe que a 488 GTB não foi uma mudança radical, tanto que o que está vindo para evoluir mesmo, a plataforma do produto, é a F8 Tributo. Mas assim, o volante é basicamente o mesmo desde a época da 458 e da própria Speciale Aperta. Como é que você alterna os modos de condução numa Ferrari dessa daqui? O famoso manetino aqui ao volante, nós temos o modo Wet, o Sport, o Race, o CT Off e o ESC Off. Tá? O CT Off é a grande novidade desse carro. É um modo intermediário da Ferrari e ele é pensado justamente em manter o carro mais próximo do limite, mas sem largar o motorista completamente sozinho. A gente sabe da questão do side sleep control da Ferrari, de tudo mais. A ideia é que cada vez mais o cara comum, o cara normal, consiga comprar um monstro de 720 cavalos e usufruir um pouco de todo o brilhantismo. Antigamente um carro desse era um carro que demandava habilidades sobre-humanas das pessoas. Mas vamos falar um pouquinho de panorama desse carro, de mercado dele, certo? Não é segredo para muitos que a 488 GTB talvez tenha sido um carro que não foi exatamente aquela expectativa. Primeira Ferrari V8 com motor turbo, né? Um carro que vinha com 670 cavalos, né, com torque progressivo. A Ferrari muito preocupada em como é que eu entro na era dos motores turbinados, mas ao mesmo tempo eu mantenho aquela tocada, aquela pegada clássica Ferrari. E eu sempre brinco nesse programa que eu falo assim, parece que para muitos hoje a sobrealimentação virou a solução, mas falar que você tem um carro turbo que se comporta como um turbo virou um palavrão. Então você tem que falar para todo mundo, mas esse carro é um turbo, mas ele tem os mesmos níveis de resposta de acelerador, de interação para o motorista do que um carro aspirado.
E isso é latente na tecnologia da Ferrari, né? Só que ficou uma coisa que a Ferrari precisava dar uma resposta para o mercado. Porque se a gente olhar para o lado, hoje a gente tem a 765 LT, né? Que é o produto flagship da McLaren semipista, que eu diria ser um concorrente deste carro. Mas até então a gente tinha o 720. McLaren 720S era um carro essencialmente estradeiro, um carro feito para cruzar longas distâncias, não necessariamente competente no autódromo, mas não sendo a aptidão principal. A Porsche já vinha atacando com o GT2 RS. Ambos os carros, tanto a 720S quanto o GT2 RS, carros consideravelmente acima dos 700 cavalos, carros notoriamente conhecidos por entregar mais no mundo de verdade do que aquilo que era declarado nas fichas técnicas e nos press releases. A Ferrari precisava dar uma resposta para isso. Essa é a resposta dela, a 488 pista. 0 a 100 km por hora em 2,85 segundos. 100 a 200, que é uma medida para o pessoal que entende bastante de performance, de acordo com a Ferrari, declarado em 4,75 segundos. São números que colocam ela diretamente em conflito, em pancadaria com a 720S da McLaren. Velocidade máxima declarada acima dos 340 km por hora. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês em detalhes sobre a 488 pista. Já conhece o nosso trabalho? Considere tornar-se membro. E nesta tela final você pode ver os 2 últimos vídeos de Pit Stop Shop Projects, mostrando um pouquinho dos bastidores, dos anais, desses titãs do mercado automotivo que estão hoje em solo nacional.